Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2013. Estamos juntos há 485 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Neste capítulo estamos lendo uma quinta ocasião em que Davi é protegido de Saul. Deus está levantando pessoas que ajudam Davi enquanto Davi precisa fugir do rei que já foi rejeitado, porque este tem ciúmes, tem inveja, tem o desejo de se livrar do rei que Deus escolheu para substituí-lo, que no caso é Davi. Nós já vimos nos capítulos anteriores quantas tentativas Saul fez para se livrar de Davi, e vimos como Deus foi levantando pessoas para protegê-lo. Nós chegamos a mencionar aqui no capítulo 18 5 tentativas diferentes de Saul para matar Davi. Seja colocando Davi para liderar na batalha, seja tentando lançar um arpão, uma lança contra Davi, seja tentando fazer Davi guerrear as guerras de Israel para poder se casar com Merabe, a filha mais velha, seja tentando usar Mical, a segunda filha, como um laço para Davi, ou então pedindo para que Davi pudesse se casar com Mical, o dote de 100 prepúcios de filisteus. 5 tentativas no capítulo 18. No capítulo 19, mais uma vez, Saul arremete uma lança contra Davi que escapa, 6ª tentativa. E ainda no capítulo 19, Saul cerca a casa de Davi, quando este já está casado com Mical, e procura então tirar a sua vida, mas Mical o protege e ele acaba escapando. São até aqui nada menos do que 7 tentativas de Saul de se livrar de Davi. E Deus vai levantando protetores para ajudar Davi. Jonatas se apresenta para proteger Davi no início do capítulo 19. Mical protege o seu marido no meio do capítulo 19. O próprio profeta Samuel ajuda Davi ainda no capítulo 19. E o Espírito Santo protege Davi de Saul no finalzinho do capítulo 19. Nós vamos ver mais uma vez Jonatas se dispondo a proteger Davi no capítulo 20. E aqui no capítulo 21, por fim, nós temos o sacerdote Aimeleque, que é neto de Eli. Não temos certeza se trata do mesmo nome de Aías, um outro nome para Aías, a mesma pessoa, ou se seria um irmão de Aías, mas o fato é que aqui, nesta época, porque o santuário de Siló, onde começa a narrativa do livro de Samuel com Ana, com Eli, já havia sido destruído pelos filisteus, e agora o centro da adoração está em Nobi, onde agora os profetas e os sacerdotes estão ali. Sacerdote Aimeleque recebe a visita de Davi, que vem até ele e, de certa forma, engana o sacerdote. Não há como aliviar as coisas aqui para Davi. Ao invés de vir e dizer que estava fugindo do rei, e então dar a Aimeleque alguma condição de decidir de que lado ele estava, Davi chega a dizer que veio numa missão secreta, que ninguém devia saber o que estava acontecendo, que os seus homens estavam esperando por ele em outro lugar, e na verdade não era isso que estava acontecendo. Há quem leia isso e diga que Davi tentou proteger o sacerdote de ter que tomar uma decisão em seu favor e contra o rei Saul. Mas o fato é que quando Davi vai rever essa história, ele percebe que ele acabou envolvendo o sacerdote Aimeleque numa situação tal que quando Saul descobriu o que havia acontecido, ele acaba mandando matar todos os sacerdotes ali em Nob. E mais tarde, no capítulo 22, lá no verso 22, Davi vai dizer que ele foi a causa da morte de todas as pessoas ali em Nob. É um homem que está em fuga, é um homem que tomou uma decisão aqui que parece-nos duvidosa, mas essa situação toda em que os pães que estavam diante do Senhor na mesa dos pães da proposição foram dados a ele, e a espada de Golias, que possivelmente tinha sido consagrada como um despojo de guerra, um troféu do Senhor dos Exércitos, e estava então ali em Nob diante dos sacerdotes, a espada de Golias é passada a Davi. Isso é testemunhado por um homem chamado Doeg, que era leal a Saul. E então esse homem mais tarde vai passar todas essas informações para Saul, e nós vamos ler isso ainda esta semana, possivelmente aqui na sexta-feira. Mas
quando Davi pega a espada de Golias, pega os pães e sai protegido mais uma vez, ainda que o sacerdote não tenha tido condições de verificar a plausibilidade, a veracidade das afirmações de Davi, nós vamos ver agora Davi correndo para Aquis, o rei de Gate. As cidades dos filisteus eram muito importantes naquela época. E havia 5 cidades em particular: Asquelon, Asdod, Ecrom, Gaza e Gate. 5 cidades da chamada Pentápolis Filisteia. Eram as principais cidades dos filisteus e cada uma tinha o seu rei. Aquis era rei da cidade de Gate. E Davi vai até lá esperando no território do inimigo obter algum alívio da perseguição do seu amigo que se tornou inimigo. Davi precisa fugir do seu próprio povo, do seu próprio rei, e encontrar abrigo diante do rei inimigo. O problema é que quando Davi chega até lá, a música a seu respeito já o havia precedido. E é interessante que os filisteus vão se lembrar da música que foi cantada sobre Davi muito tempo lá para trás. Lá no capítulo 18, você vai ver, a partir do verso 7, que quando Davi fazia as guerras, depois de ter derrotado Golias e era bem sucedido nas batalhas, cantava-se: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E esse foi um dos motivos pelos quais Saul começou a se irritar e querer perseguir Davi. Quando Davi foge de Saul e vai até os filisteus, a música já tinha chegado lá. A reputação de Davi era conhecida como um guerreiro que matava os inimigos. E então os israelitas, ou melhor, os filisteus, estavam interessados em aproveitar a oportunidade e matar Davi, que caía de bandeja ali nos braços deles, nas mãos deles. Então, quando os filisteus referem essas palavras, diz o verso 12 que Davi teve muito medo de Aquis. E Davi então fez uma estratégia de se fingir de doido, de esgravatar nos postigos das portas. Que expressão bastante incomum para nós. Mas a ideia aqui é que Davi ficava arranhando, rabiscando os batentes das portas, o interior das portas da cidade, como um louco que fica escrevendo coisas sem sentido, como alguém que fica destruindo tudo que está ao seu redor, sem nenhum motivo aparente. E Davi ainda deixava correr saliva pela barba. Aí então, Aquis, observando aquele comportamento de Davi, diz: vocês vão se desfazer desse homem porque esse homem está louco, está maluco. Agora eu vou ficar perdendo tempo com gente doida? De jeito nenhum. Bom, o texto não nos dá a entender claramente algo que os salmos relacionados a esta porção bíblica nos esclarecem. A ideia é de que Davi permaneceu algum tempo, sim, entre os filisteus na cidade de Gate. Houve oportunidade para ele ter medo, houve oportunidade para ele rabiscar as portas, houve oportunidade para ele escrever pelo menos 2 salmos, possivelmente dele ter ficado inclusive detido. E o Salmo 56 e o Salmo 34, que vamos ler nos próximos 2 dias, o Salmo 56 leremos amanhã, o Salmo 34 leremos na quinta-feira. Esses 2 salmos nos mostram o que passava-se pelo coração de Davi enquanto ele precisava se esconder do rei amigo no território do rei inimigo. Então, quando você lê a expressão aqui do verso 12, que Saul teve muito medo de Aquis, você percebe a clara conexão que existe entre esta ideia e aquilo que nós poderemos ler amanhã no Salmo de número 56, em que no verso 3 Davi diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O título do Salmo 56 nos diz que os filisteus prenderam Davi em Gate. E essa é uma informação adicional. Não foi relatada aqui pelo autor de Samuel, mas foi trazida a nós por aqueles que editaram o livro dos Salmos e colocaram o título aqui no Salmo de número 56. Davi então está preso, está prestes a ser possivelmente executado por conta de sua reputação como herói de guerra do povo de Israel, que é inimigo dos filisteus. E agora, com muito medo, ele escreve um salmo e ora ao Senhor. Nós hoje destacaremos para você apenas a necessidade desse entrosamento entre o livro de Samuel e o livro dos Salmos, entre a história e a poesia que foi concebida naquele contexto histórico, para que a gente possa tirar o maior proveito possível da Escritura. Também vamos olhar que Deus, que ungiu Davi como rei, está protegendo Davi, levantando protetores,
e que as tentativas de Saul para eliminar Davi não serão bem-sucedidas, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. E agora, quando Davi é forçado a se esconder no território inimigo, e ainda que ele tenha, assim, como ser humano que é de carne e osso, experimentado muito medo, ele, no Salmo 56, diz que em vindo o temor, ele vai confiar em Deus. Lição para nós, que em vindo a experiência difícil, a tribulação, em vindo o temor ao nosso coração, devemos nos lembrar da palavra de Deus, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que seja da vontade do Senhor, que nós valemos mais do que os passarinhos, do que as flores, e que por isso mesmo recebemos muito mais atenção da parte do Senhor do que qualquer um deles. Portanto, nós não devemos andar ansiosos, temerosos de coisa alguma, sabendo que o Senhor vai nos proteger. Amanhã cantaremos com Davi sobre o livramento do Senhor, mas hoje nos lembraremos disso, que Deus protege aqueles que lhe pertencem. Vamos regozijar o nosso coração nessas promessas benditas e eliminar de diante de nós toda a ansiedade, lançando sobre Deus todas as nossas preocupações, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela vida de Davi e por tudo aquilo que ele nos ensina como salmista de Israel. E pedimos-te que a consciência da tua proteção sobre nós seja constante, seja real, seja abençoadora e consoladora para o nosso coração. Ajuda-nos a eliminar a ansiedade e a descansar na certeza de que o Senhor nos ama e nos protege. Faz valer para nós a mesma verdade que valeu para Davi, de que em vindo o temor haveremos de confiar em ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.